A questão 22 da US, né, diz assim, é uma questão sobre cubo, e ele diz assim, a medida em centímetros da diagonal de um cubo é igual a D. Então, vale frisar que a diagonal de um cubo é diferente da diagonal da face do cubo. E eu vou dizer aqui por quê. Ó, a diagonal de um cubo é a diagonal que ela passa por dentro do cubo, pegando aqui um vértice até o vértice do lado oposto do cubo. Esse aqui. Então, a diagonal representada por D, né, sempre nos livros representam essa diagonal por Dzão, né? E a diagonal da face por Dzinho, não é isso? A diagonal da face seria por Dzinho. Ó, diagonal da face aqui seria por Dzinho, né? E aí, tem uma relação entre a diagonal do cubo e o volume, né? Aí a gente vai escrever o que aqui? Assim, ó. Ele diz assim, para calcularmos o volume desse cubo, né, em centímetros cúbicos, né, basta multiplicar d ao cubo por, ou seja, o d ao cubo, né, a diagonal desse cubo aqui, chamando aqui a aresta de A, né, porque a gente precisa da aresta para calcular o volume. E o volume ele tem relação com dzão, tá? E primeiro vamos achar dzão, para depois saber quem a gente vai multiplicar. Então é o seguinte, dzão já vem aqui em muitos livros, apostila, a gente já sabe que é de A raiz de 3, né? Só que eu vou mostrar por quê. A diagonal da face aqui, ó, ela tem um ângulo reto aqui, né? Tem um ângulo reto aqui. E aqui, esse Dzinho aqui seria o quê? De frente para o ângulo de 90. O Dzinho, que é a diagonal da face, ele seria o quê? A hipotenusa. Então, a gente faz Pitágoras. Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, Dzinho ao quadrado seria 2a ao quadrado. Então, Dzinho seria o quê? Raiz de 2a ao quadrado. E é o seguinte, isso aqui pode ser de duas formas. Vou fazer de uma forma bem simples, que seria isso, seria raiz de 2 vezes raiz de a ao quadrado, né? E a ao quadrado dentro de uma raiz, aqui não tem nada, mas é 2, a gente simplifica esse com esse e o a sai. Sobrou raiz de 2 ali, ó. Então, o Dzinho, ele seria o quê? A raiz de 2. Só que aqui na diagonal do cubo, agora eu estou largando a diagonal da face, eu estou falando da diagonal do cubo, com a diagonal da face e uma das arestas, formou um triângulo pitagórico, não é isso? Aqui, ó, um triângulo pitagórico, em que a gente pode fazer o quê? Outro Pitágoras, tendo aqui um ângulo de 90 graus também, e tendo de frente para esse ângulo de 90 graus o Dzão, Pitágoras de novo. D ao quadrado é igual. Agora, é uma aresta ao quadrado mais a diagonal da face ao quadrado. E Dzão ao quadrado vai ser a aresta ao quadrado mais esse D ao quadrado aqui, ó, ele está aqui, ó. D ao quadrado, ó, é 2a ao quadrado. Então, dzão ao quadrado é igual a 2a ao quadrado mais a ao quadrado. Eu tenho duas vezes uma coisa mais uma vezes essa coisa. Dá 3 vezes essa coisa, que é o a ao quadrado, né? Ou seja, 2a ao quadrado mais 1a ao quadrado dá 3a ao quadrado. E aí eu passo extraindo a raiz, né? 3a ao quadrado. Mesmo processo desse aqui, ó. Vai ficar o raiz de 3 vezes raiz de a ao quadrado. Isso aqui fica a raiz de 3. Então, Dzão, por isso que o Dzão é igual a raiz de 3. Só que ele não quer o Dzão, ele quer saber por quem que a gente tem que multiplicar o D ao cubo para poder chegar no volume. Ora, o volume de um cubo, ele é A vezes A vezes A. O que significa isso aqui? É base, altura e largura. Ou seja, o volume de um cubo é A ao cubo.
E agora, como ele coloca d ao cubo aqui em evidência, aqui, eu tenho que pegar ali o d e saber que d é igual a raiz de 3. Pô, isso aqui forma um sisteminha. Eu tenho a ao cubo aqui e tenho o a aqui. Então, eu vou isolar o a. O a aqui no d, ó. Ele é igual a d dividido por raiz de 3. Tem que racionalizar, nunca pode ter raiz no denominador, né? Melhor trabalhar assim, d raiz de 3 por 3. E agora eu sei que a é igual a d raiz de 3 por 3. E sei que o volume é igual a ao cubo. Ah, então o que eu vou fazer? Como ele quer d ao cubo, saber por quem que a gente tem que multiplicar d ao cubo, primeiro eu vou fazer o quê? Elevar isso aqui ao cubo. Então, fazendo aqui, ó, do lado. Se eu tenho que a é igual a d raiz de 3 dividido por 3, se eu elevar esse cara aqui ao cubo, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer de outro. Então eu tenho que pegar o d raiz de 3 dividido por 3 e também elevar ao cubo. Porque ambos os lados têm que ser elevados ao cubo. O que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. A ao cubo está aqui. Vai ficar igual a d ao cubo. Raiz de 3 elevado ao cubo é igual a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Dividido aqui, ó, por 3 ao cubo, que é igual a 27. E aí a ao cubo fica igual a d ao cubo. Raiz de 3 por vezes raiz de 3 fica igual a 3. E vezes raiz de 3, isso vai ficar 3 raiz de 3 sobre o 27. Né? E ele quer, ó, para calcularmos o volume desse cubo em centímetro cúbico, basta multiplicar d ao cubo por... Estamos chegando. Só que a ao cubo é igual a v. Tá aqui a relação, ó. V é igual a ao cubo. Então eu vou pegar no lugar de a ao cubo, eu coloco v. V é igual a d ao cubo vezes. Posso simplificar esse 3 com esse 27, porque tanto o 3 quanto o 27 são divisíveis por 3. Divido em cima por 3, vai ficar a raiz de 3, né? Porque ficar 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E divido 27 por 3, porque eu dividi em cima por 3, tem que dividir embaixo por 3. Vai ficar 9, porque de 27 por 3 é igual a 9. Então, o volume, para achar o volume, eu tenho que multiplicar o d ao cubo por raiz de 3 sobre 9. E aí a gente vai, ó, para achar o volume, eu tenho que multiplicar o d ao cubo por esse cara aqui do lado, ó, raiz de 3 sobre 9. E aí ele fala aqui, ó, para calcularmos o volume desse cubo em centímetro cúbico, basta multiplicar o d ao cubo por quem? Por raiz de 3 sobre 9. Ficou essa conta aqui grande aqui do lado, porque eu mostrei da onde vem, né, da onde veio o d igual a raiz de 3, né? Então ficou essa conta grandona aqui do lado. Mas normalmente, sempre, né? Normalmente não sempre, a diagonal do cubo ela é a raiz de 3 e a diagonal da face ela é dada por quem? A raiz de 2. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, um resuminho. A diagonal do cubo é a raiz de 3. Essa aqui é a diagonal do cubo. E a diagonal da face ela é a raiz de 2. Né? Essa aqui seria a diagonal da face. Sempre é isso aqui, sempre. Então, a alternativa correta, né, seria lá a letra D.